Para quem está chegando agora e não pegou, digamos, o andamento do nosso curso, eu vou dar uma breve explicação. Esses encontros começaram em meados do ano passado, para atender uma necessidade que surgiu no meio dos cristãos de refletir sobre a igreja, olhando o que a Bíblia diz, aquilo. Não, aqui no teu. Ah, peraí. Voltamos. Falha técnica. Para quem está chegando agora, deixa eu fazer uma breve reflexão, então, uma breve apresentação. Esse curso começou como resposta a uma demanda que surgiu no meio de cristãos, de diversas igrejas, que, em razão dos acontecimentos, das crises que se abateram sobre o país e sobre a igreja no ano passado, participação da igreja, especialmente nas questões políticas, começaram a sentir uma perplexidade. Essa é uma palavra que eu tenho usado. E, por causa disso, sentiram o desejo de refletir mais profundamente sobre a questão da igreja. Então nós começamos uma série de umas 10 aulas, buscando na fonte, buscando nas palavras de Jesus, o que ele falou sobre igreja e o que ele quis dizer com as pouquíssimas vezes em que ele falou a palavra igreja. Então nós meditamos sobre igreja, meditamos sobre valores do reino de Deus, fizemos uma série de reflexões nesse sentido, né, para buscar na boca de Jesus, eu disse, na pré-história da igreja, né, quer dizer, antes de haver igreja, o que Jesus esperava ao dizer isso e como aqueles primeiros cristãos, discípulos, judeus, né, que não se pode falar em cristão ainda, mas como eles ouviram, né, para a gente tentar se aproximar o mais possível deles e então captar ali na nascente, essa foi a palavra que nós usamos, captar ali na nascente o sentimento de igreja, para ver se nós conseguimos recuperar alguma coisa para a nossa caminhada, nós que queremos, né, que acreditamos no projeto de Jesus para a humanidade. Depois, nesse ano, nós sentimos necessidade de explorar mais fundo as palavras de Jesus e então fizemos uma série que eu chamei de A Igreja nas Parábolas de Jesus. Então nós abordamos algumas parábolas selecionadas das tantas que ele contou e entramos nessas parábolas com a seguinte pergunta: o que eu posso aprender aqui sobre igreja? E nós descobrimos que tem muito a aprender, tanto que eu encerrei a série deixando como proposta o método que nós usamos. Quer dizer, você pode entrar em qualquer parábola de Jesus, qualquer palavra de Jesus, usando como chave de leitura, né, a igreja, fazendo perguntas. Né? Então, o pensamento até agora tem sido mais ou menos o seguinte: considerando que Jesus falou a palavra igreja raríssimas vezes, para ser mais exato, 3 vezes, em todos os evangelhos, né? Só em Mateus e em 2 contextos diferentes ele usa a palavra igreja. E considerando que ele falou dezenas, mais de 100 vezes sobre reino de Deus, nós nos sentimos obrigados a fazer esse cotejamento, né? Para descobrir então na fonte aquilo que ele quis dizer. Bom, então para todos agora, para quem acompanhou as séries anteriores ou para quem está chegando agora, o que nós estamos propondo nesse primeiro encontro? Eu estou propondo uma terceira rodada de reflexões baseada no livro de Atos, que eu chamei aqui de Igreja de Atos e Ações. É redundante, né? De propósito, porque a redundância às vezes também serve para dar ênfase. Né? Às vezes as pessoas perguntam de onde vem a palavra atos, o que significa atos. Ora, atos significa atos, né? Atos de agir, de ação. Né? Então por isso que eu coloquei atos e ações. E é também uma maneira de tentar prender as nossas reflexões à prática da igreja. Né? Eu terminei o nosso último encontro lá, para quem assistiu ou para quem quiser acessar aí na nossa página,
falando sobre os dois fundamentos e dizendo que existe uma profunda crise entre conhecimento e prática. E isso é próprio da nossa sociedade, não é nenhuma deficiência moral e espiritual. É uma coisa intelectual, é assim que nós somos, né? Nós somos teóricos, nós abstraímos, nós pensamos em termos abstratos, teóricos, não ligados imediatamente, diretamente à ação, né? Então é por isso que eu dei essa ênfase aqui, para que a gente não se prenda apenas em reflexões periféricas, teóricas e tal, mas continuemos na nossa velha prática, né? A palavra de Jesus e a experiência dos apóstolos tem uma expectativa. Ela tem uma expectativa de ser recepcionada, de ser aderida, de ser praticada. Existe essa expectativa, né? Tanto no Evangelho como também nos apóstolos. Bom, antes de entrar nisso, apenas falei até agora o tema, eu quero gastar uma parte inicial aqui dando alguns esclarecimentos sobre como vai funcionar, para que você tenha o direito de saber o que está fazendo aqui, né, nesse grupo, para onde vai essa nossa reflexão. Depois eu quero fazer algumas ponderações bem iniciais mesmo, e então a cada vez eu vou parar para interações. A Irene está aqui do meu lado, é minha única aluna presencial, minha assessora aqui, né? Então ela está ali a postos para ler as participações de vocês, tá? Então é uma live do meu jeito, tá bom? Vocês vão de carona comigo, é mais ou menos como se fosse uma aula presencial. Eu vou falando, paro para ver as manifestações, interajo com vocês e vou para o próximo bloco. Daqui a pouco eu digo qual é o objetivo de hoje. Antes, então, agora, eu quero só fazer uma pequena explicação para como vão funcionar esses nossos encontros. O nosso objetivo, então, é refletir sobre a igreja. Agora, não mais em Jesus, evangelhos, mas naquele ponto da história em que a igreja vem a ser, né? Então, se nós no Evangelho falamos da pré-história da igreja, agora em Atos nós falamos da igreja que veio a ser, a igreja recém-nascida. Então é a primeira igreja, é a primeira de todas as igrejas da história, é a primeira forma de ser igreja, de pensar, de agir, de funcionar, de se relacionar, né? Se Cristo veio trazer o vinho novo, né? Então essa igreja seria, digamos, o primeiro odre novo que recepcionou esse vinho, né? Então o que nós estamos propondo? Nós queremos ir lá, vestir as sandálias daqueles primeiros irmãos de Jerusalém, depois da Palestina, de Antioquia, da Ásia Menor, etc., até Roma, e tentar sentir com eles como eles pensavam a igreja no mundo deles. O mundo deles não era nem pior, nem melhor que o nosso. É o mundo, é a sociedade, é o ser humano com as suas dificuldades. Então nós podemos fazer uma grande atualização, né, entre ser igreja no Império Romano, ser igreja na Palestina, ser igreja na Síria, ser igreja na Europa, ser igreja, né, na África, no norte da África, e trazer para nós. A quem eu dirijo essas minhas reflexões? Quer dizer, que público eu tenho em mente? Qualquer pessoa, né? Eu quero fazer desses encontros um diálogo aberto, né? Para cristãos, né? Para simpatizantes, para interessados, para cristãos que estão empenhados e militando em suas comunidades, visando apoiá-los, né? Orientá-los, se eles sentirem que isso os orienta. Afetivamente, preferencialmente para os cristãos machucados, que estão trombando com as suas comunidades, que estão sendo excluídos, machucados, assediados, ofendidos, ou não sei, né? Cada coração que está do lado de lá, mas eu tenho percebido muitos cristãos machucados que amam Jesus, mas estão com dificuldade com o fã-clube, como se fala brincando.
Também quero abrir esse encontro para qualquer pessoa, porque a igreja é um chamado para fora, a igreja não é um chamado para dentro, é um chamado para fora. Então eu entendo que nós temos o dever de dar satisfações à sociedade, né? Nós temos o dever de dar satisfações à sociedade, ao público, às pessoas. Qualquer pessoa tem o direito de nos interpelar e dizer quem são vocês, o que estão fazendo, por que fazem assim, por que vocês são tão diferentes de Cristo, né? Por que vocês são tão diferentes do Evangelho, o que significa isso, o que significa aquilo, se Jesus é amor, então por que tanto isso, tanto aquilo. Então, assim, o que eu tenho em mente são quaisquer pessoas, né, que, tendo ouvido falar de Cristo e ouvido o Evangelho, ou esteja procurando uma forma mais humana, mais justa de viver, que bata na porta do Evangelho e nos interpele, né? Então não é um grupo para evangélicos, para cristãos e tal, é um diálogo aberto, tá? Você que está aí é bem-vindo para nos acompanhar. Esses nossos encontros, eles ocorrerão toda semana, mas preste atenção, né? A cada 15 dias online, como esse aqui, e a cada 15 dias presencial de modo intercalado. Então, eu já coloquei lá na página, mas eu vou colocar aqui novamente dizendo o seguinte, olha, hoje está sendo um encontro online, o primeiro, em que eu estou dando explicações sobre o curso. Depois a gente pula o Dia das Mães, que é domingo que vem, e então vamos para um encontro presencial no dia 19, tá? Aí no dia 26 online, aqui comigo, nesse mesmo horário. Depois no dia 2, presencial. Depois no outro domingo, 23, online. E depois no dia 30, presencial. Então, pelo que eu estou vendo aqui, são 4 encontros presenciais e 4 encontros online. Online, hoje, dia 26 de maio, depois dia 9 e 23 de junho. Se você olhar lá no calendário, você vai ver que é semana sim, semana não. E os encontros presenciais com transmissão online, porque as transmissões acontecem lá, se você olhar aí na página, você vai ver que todos os nossos encontros são transmitidos dessa mesma forma, só que não aqui no meu gabinete, lá na igreja que eu já vou apresentar para vocês. Então, encontros presenciais com transmissão online ocorrerão no dia 19 de maio e nos dias 2, 16 e 30 de junho. A gente sempre avisa. Sempre às 10 horas, eu sempre aviso antes, né? Sempre passo a chamada lá na página do Facebook e tal. O que eu ia dizer aqui? Tá, os encontros presenciais nós estamos fazendo no salão da Igreja Batista Mercês, tá? Uma pequena igreja que nos acolhe, né? Nós e todos os interessados, né? Apenas nos cede o salão, nos recebe lá meia hora antes com um delicioso café, né? Eu chamo de santo café, né? Porque nada mais parecido com a igreja primitiva do que encontrar amigos e irmãos ao lado de uma mesa com café. Tem um pão caseiro lá que você nunca comeu na vida, tenho certeza, e tem também frutas picadas. Bom, o endereço dessa igreja é na Rua Jacarezinho 1112, tá? Tá aí também no convite da página. Rua Jacarezinho 1112, nas Mercês. Basta chegar lá a partir de 9h30. Às 10 nós começamos o nosso encontro, como se fosse uma classe, né? Uma classe com interação e tal, com exposição, como se fosse uma aula, né? Normal. Totalmente sem custo, né? Aproveito aqui para agradecer publicamente, né, ao pessoal, os pastores, os irmãos da Igreja Batista Mercês, que nos cedem gratuitamente, sem nenhum custo, né, e com o máximo de amor, carinho, solidariedade, esses nossos encontros. E o curso também não tem custo nenhum, basta ir lá, basta, né, se aproximar, chegar lá, ok? Bom, com
com esses esclarecimentos, se houver alguma dúvida e tal, acho que a Irene mesmo pode ir fazendo ali e tal, para a gente dar seguimento. Só mais um detalhe, eu pretendo que essa nossa transmissão dure um pouco menos do que as aulas presenciais, né? Os encontros presenciais duram de 10 às 11h30, né? Não é para passar disso, não é para atrasar, não é para passar disso. E os encontros aqui online são mais curtos, né? Embora, evidentemente, eu fique à disposição de vocês para interagir, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para a primeira etapa da exposição que eu planejei para hoje, uma introdução, um levantamento geral de dados, porque é uma necessidade para mim demonstrar o terreno, né? E mostrar as marcas e tal, para que você saiba o que estamos fazendo. Assim que eu termino essa primeira parte, né, eu verifico ali com a assessora, se tem... A assessora está aqui à minha esquerda. Eu vou cobrar. Verifico ali com ela algumas perguntas e tal, que a gente, né, que sejam pertinentes para o público todo, né? E volto então a fazer uma outra abordagem, mas eu vou parando, né? Quem está acostumado a assistir as minhas aulas sabe que eu dou uma arrancada e paro, dou uma arrancada e paro, né? Funciona mais ou menos assim, ok? Então é o seguinte, nós estamos abrindo como campo de estudo o livro de Atos. O livro de Atos, como eu já disse, né, Atos dos Apóstolos, são então, abrange então, né, os primeiros passos da Igreja de Jesus. Foi dada a largada, né? Vocês lembram que o Evangelho termina com aquilo que a gente chama de grande comissão. Jesus reúne seus discípulos e os envia. Então é dada a largada, como se fosse uma corrida, né? Esse primeiro momento da corrida é chamado então Atos dos Apóstolos. Olha que interessante, nós temos no Novo Testamento 27 livros, 4 evangelhos, 4 versões da vida de Jesus. Depois nós temos, né, 13 epístolas de Paulo, mais algumas epístolas chamadas universais, Hebreus, etc. Essas epístolas de Tiago, de Pedro, de João, Judas e tal. Depois nós temos o livro de Apocalipse. O livro de Atos é o único livro de história, né? É claro que o Evangelho também contém história, né? Mas ele é um estilo à parte, né? Ele é um testemunho da vida de Jesus. O livro de Atos é o único livro do Novo Testamento que entrou no cânon, né? Claro que depois terão diversos livros sobre história da igreja, testemunhos, escritos patrísticos e tal. Mas no nosso cânon, o primeiro livro que narra a largada do Evangelho a partir da ressurreição de Jesus Cristo e do Pentecostes é o livro de Atos. Então ele é um livro extremamente precioso, riquíssimo de detalhes. Foi escrito por essa é a posição majoritária, consensual. Foi escrita por Lucas, o mesmo autor do Evangelho, então essa também é uma informação importante. O livro de Atos é o segundo volume de uma obra dupla escrita por Lucas. A primeira é o seu Evangelho, que está lá, o terceiro Evangelho, e Atos é, digamos, o seu segundo volume. E ele diz isso claramente lá no início do livro. Escrevi para você, deixa eu pegar aqui minha biblinha velha, que me acompanha há décadas. Ele fala exatamente isso, olha lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, é o patrocinador, é a quem ele faz a dedicatória do livro, relatando todas as coisas que Jesus fez, falou, etc, etc. Esse, então, é o segundo tratado, né? No cânon primitivo, esses dois livros andavam juntos, né? Divididos em 2 rolos, mas eram juntos, né? Como tem aí o Evangelho de João, e o Evangelho de João não pode ser misturado com Mateus, Marcos e Lucas, então tiveram que cortar essa obra, né, e encaixar João aí no meio, porque João é um evangelho diferente dos 3 primeiros. Né? Os 3 primeiros têm uma perspectiva,
mais ou menos uniforme, chamados sinóticos, porque se pode ver lado a lado, né? E o Evangelho de João segue outro programa, outro objetivo. Então não teve remédio a não ser colocar Lucas como terceiro evangelho, João e então o livro de Atos. Esse Lucas é um não-judeu. Isso também é muito relevante para nós, que não somos judeus, né? O livro de Atos vai marcar essa abertura, né? Essa transição pela primeira vez do evangelho de Jesus palestino, galileu, nazareno, judeu para o mundo, né? É a primeira vez então que o evangelho vai transbordar dos limites da Palestina, da Síria, da região oriental e vai transpor barreiras, primeiro para a Ásia Menor, depois para a Europa. Esse Lucas é um companheiro de Paulo, então ele é testemunha de primeira mão, né? Uma testemunha privilegiada, autorizada pelos apóstolos, porque ele é companheiro de um apóstolo autêntico, né? Então veja bem, os autores do Novo Testamento são todos discípulos de Jesus, do grupo dos 12, ou autenticado, autorizado por um desses 12, né? Isso é consensual, né? Dificilmente algum livro aí seja problemático em relação a isso. Outra coisa importante sobre o livro de Atos é que ele cobre aí um período de cerca de 30 anos de história, né? E para você acompanhar o livro de Atos, você tem que correr muito, porque cada página é uma aventura de prender a respiração. Tem naufrágio, tem perseguição, tem prisão, tem morte, apedrejamento, tem xingamento, tem de tudo em Atos, né? Tem perseguição, tem julgamentos, tem processo, tem advogado de defesa, advogado de acusação, tem sinédrio, tem governador romano, tem rei, né? E vai terminar lá em Roma. Então ele é um livro que você tem que, digamos, correr. Quando eu falei de dada a largada, eu poderia dizer aqui agora que, de fato, ele é uma corrida, né? Porque ele começa com Jesus, olha que interessante, né? Ele começa com Jesus ali. Quando Lucas fala para Teófilo, olha, eu falei para você tudo que Jesus fez e tal, ele dá uma retomada em Jesus, né? Como se fosse um encaixe, né? Ele dá uma retomada lá onde ele parou o Evangelho de Lucas, conta a ascensão de Jesus, o desaparecimento de Jesus, repete a comissão, né? Mostra o Pentecostes, que nós podemos considerar o marco zero da igreja, né? o ato fundacional da igreja, né? E a partir dali uma corrida acelerada de alta adrenalina que vai parar lá em Roma, né? Então o livro de Lucas cumpre um propósito, ele tem um programa muito, muito importante, né? Por isso que, retomando aquilo que eu estava dizendo no início, de que nós queremos ir lá na fonte, pegar esse primeiro sentimento da igreja, né? Respirar esse primeiro ar que a igreja respirou, quase que vestir, agora eu não posso mais dizer sandália, vestir o tênis, né? Porque é corrida, né? Nós estamos na fonte, né? Então, se você ler o livro de Atos aí ao longo desses dias, você vai perceber isso, né? Que é adrenalina pura, né? É TNT, né? Bom, que mais? Parece que o livro de Atos foi escrito como um livro de defesa do Evangelho. Assim que o Evangelho começa a se espalhar, é claro que ele vai se chocar com os poderes, né? Religiosos, políticos, jurídicos, culturais, filosóficos. Então ele começa a trombar por todo lado. E tudo que é estranho desperta animosidade. Parece que o livro de Lucas, o livro de Atos, aliás, ele tem dois objetivos, né? Primeiro é consolidar aquelas igrejas que estavam isoladas, entre aspas, espalhadas pelo império, né?
e com grande dificuldade, sofrendo perseguições, sofrendo prisões, sofrendo, quem sabe, até martírio dos seus irmãos e missionários, né? Segundo também, isso parece claro na linguagem de Lucas, ele faz uma defesa do evangelho. Então vamos supor que esse Teófilo, ninguém sabe quem é esse senhor, né? Mas ele é chamado de excelentíssimo Teófilo. Então fica parecendo que o livro tem um objetivo também apologético, ou seja, defender, né? Vamos supor que Teófilo seja uma autoridade, porque Lucas se refere a ele como excelentíssimo, né? E ele fala, olha, excelentíssimo senhor ministro, senhor fulano de tal, né? Olha o evangelho, né? Olha o que esses homens estão fazendo e veja se eles são perigosos, se eles devem de fato ser encarcerados, perseguidos. Eles estão fazendo o bem, né? Olha o resultado do trabalho deles, olha como as pessoas se tornam amorosas, como eles estão reestruturando relações, como eles estão impactando a sociedade, né? Então ele tem esse teor apologético, ok? Uma última informação sobre o livro de Atos, antes de entrar mais no próximo ponto e dar então a primeira parada, eu queria mostrar para vocês o programa de Atos. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, você conhece muito bem aquele texto de Atos, Atos 1:8, né? Que todo o Congresso de Missões fala, os irmãos pentecostais, né? É um versículo, todo mundo sabe, de cor, né? Que fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto, ele dá um programa geográfico. Eu não vou falar agora das outras questões do livro, porque eu vou reservar para o nosso próximo encontro. Eu quero apenas me deter na questão do programa do livro. Eu estou propondo que esse versículo 1:8, ele tem, digamos, o sumário do livro. Porque o autor vai seguir exatamente essa programação, né? Então, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, tem uma profunda implicação, né? Você pode pensar em Jerusalém como um centro, aonde vai cair uma pedra, como se fosse um lago, né? Aonde vai cair uma pedra que vai disparar, né, ondas concêntricas. Então é como se o Pentecostes fosse essa pedra, né, que cai em Jerusalém, onde Jesus falou, fiquem em Jerusalém, não me saiam de Jerusalém, né? Fiquem lá até que se cumpra a promessa do Pai. Parece que Jerusalém, então, é esse lugar onde cai a pedra, onde cai o Espírito Santo, e deflagra, então, essa expansão, né? Que é exatamente o que ele está falando aqui. Senhor, você vai restaurar o reino a Israel? E Jesus responde, não tem reino em Israel, mas tem outra coisa. Veja que o versículo 1:8 começa com mas, né? Mas significa não isso, mas aquilo. Não aquilo, mas isso, né? Então ele está dizendo que a partir de Jerusalém começaria uma onda, né? Deflagraria uma expansão de círculos concêntricos que expandiria, então agora geograficamente, por toda a Judéia, né, a província da qual Jerusalém era capital, Samaria, que já é, digamos, terra maldita, né, essa onda que explode, digamos, em Jerusalém, ela vai expandir-se imediatamente para terras malditas. Ela não vai fazer diferença entre Jerusalém, terra do sagrado, e Judéia, terra dos judeus de fina estirpe, né, de pedigree, e aqueles samaritanos nojentos, né, que o judeu tinha nojo de passar perto, né? Vai expandir imediatamente e daí então ele pula para os confins da terra, que nada mais é, nesse contexto, do que Roma, né? O que mais pode ser os confins da terra do que Roma? Roma se considerava o maior império da terra, quer dizer, tudo que existe na terra está sob o governo de Roma,
né? Não se tinha uma visão global do mundo, mas Roma era o mundo. Né? Então o que acontece? O Evangelho, a igreja começa aqui no capítulo 2, né? Com Pentecostes, expande imediatamente por toda Jerusalém. Eles vão falar de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, a um ponto que os cristãos terão que fazer medidas de emergência para socorrer esse afluxo massivo para dentro das comunidades. Eles demonstram que não tem estrutura para receber tantas pessoas. Depois esse evangelho, então, vaza para as províncias ao redor. Vocês vão ver nos capítulos 8 a 12. Então, de 1 a 7, Jerusalém. Vai até a morte de Estevão. Do capítulo 8 a 12, você vai ver a Judéia e Samaria. O Filipe. Ninguém mandou, né, Filipe? Ninguém mandou você ir para Samaria. Agora os irmãos de Jerusalém vão ter que ir lá na terra maldita anunciar o evangelho, e o Espírito Santo que desceu na terra santa de Jerusalém agora também desce lá sobre os nojentos dos samaritanos. Né? Veja o sal da igreja. Olha o fermento da igreja aí. Né? É essa leitura que nós queremos fazer. Depois do capítulo 13, onde Paulo e Barnabé, né, primeiro, são chamados para sair de Antioquia, onde a igreja já havia chegado, na Síria, então aí é uma escalada como se fosse como se fossem círculos concêntricos que vão terminar em Roma, certo? Então, do capítulo 13 até o 28 termina em Roma. Agora, só para completar mesmo, é a segunda vez que eu falo que vou completar esse bloquinho, né? Eu queria chamar a atenção para um detalhe, né? O livro termina sem terminar, né? Por isso que algumas pessoas falam, nós somos Atos 29, né? Porque o livro termina sem terminar. Ele fala que Paulo chegou em Roma, preso, reúne os judeus lá de Roma, conversa com eles, se apresenta, etc. E termina dizendo que ele ficou em prisão domiciliar, né? Com tornozeleira eletrônica, talvez, né? Em prisão domiciliar na sua casa, pregando livremente o evangelho, sendo tratado humanamente e tal. Né? Ora, nós sabemos que Paulo foi preso aqui no início dos anos 60, né? Por volta de 62, 63, por aí. Essa prisão dele se deu mais ou menos nessa época. Então, se a gente supor que Jesus morreu no ano 30, né? No ano 30 da era cristã, e Paulo foi preso no ano 62, então o livro abrangeu aí 30 anos de história arredondando, né? 32 e tal, não vou entrar em detalhes. Quando o livro teria sido escrito? Né? As pessoas discutem 1000 teorias e tal, como a nossa aula não é de teoria, eu vou dar um palpite, né? E vou defender meu palpite com o seguinte argumento. Eu defendo que o livro foi escrito durante essa primeira prisão de Paulo. E qual é o argumento? O argumento é que o livro não foi concluído. Né? Sabendo que Paulo viveu por mais alguns anos, que ele escreveu algumas epístolas depois dessa sua primeira prisão em Roma, e que depois ele é preso. Ele é preso. E então é condenado à morte no ano 66, 67, por aí, ninguém sabe ao certo, 64, alguns anos depois, né? Ele morre. Então há um intervalo de ação em que se supõe que Paulo foi solto e percorreu sei lá o que, né? Europa, não sei até onde ele foi, porque essa parte não foi narrada, né? E morreu, então, finalmente no ano 67. Né? Como Lucas não conta essa parte, a gente poderia especular aqui qual é a razão. Qual é a razão? Bom, eu suponho que o livro foi terminado, foi escrito durante esse primeiro momento. Ele é um livro, digamos, just in time, ou seja, ele foi escrito ali. Né? Paulo e Lucas... sem ter o que fazer, preso, daí começa a ler, começa a escrever, parará, e escreveram então esse livro de Atos.
Esse é um panorama breve sobre o livro, apenas para você se sentir em casa dentro do livro de Atos, se você ler o livro, se você se interessar pelo livro, né? Eu vou fazer agora um pequeno intervalo para ver se tem ali interações e tal, dialogar aqui um pouco, e retomo com pelo menos um conceito. Já vou aqui dar o gancho, né, para o próximo bloco, em que eu quero falar o que é igreja primitiva e por que cargas d'água nós estamos voltando lá para estudar essa igreja primitiva. Se nós não somos judeus, não somos antigos, não somos orientais, então qual é a relevância para hoje? Né? Você pode estar aí do seu lado dizendo, puxa vida, né, eu estou com um problema agora, meu filho. Estou com um problema agora lá na minha igreja. Eu sei que você está falando não tem nada a ver com a minha igreja, não tem nada a ver com a minha experiência. Ok, eu entendo. Eu também não sou da igreja de Antioquia, da igreja da Ásia Menor. Né? Então qual é a razão? Eu quero dar uma razão para a gente guiar, para nos guiar, né, ao longo dessa reflexão. Comentários, reflexões, participações, perguntas? Por enquanto não. Acho que você pode continuar e daí depois eu te aviso se tiver, ok? Ótimo. Então beleza. Então esse primeiro bloco até agora foi apenas para você se sentir em casa, para você ter uma noção geral, né? Eu acho que o conhecimento é fundamental. Bom, eu queria então fazer a seguinte reflexão. É muito comum entre nós falar dessa igreja primitiva, a igreja primitiva. Tenho certeza que todo mundo que leu a Bíblia ou estuda, ou já foi numa igreja, cristão, não cristão, católico, agnóstico, sei lá o quê, talvez já tenha ouvido falar em igreja primitiva. Igreja primitiva. O que será que significa igreja primitiva? Né? Uma igreja pré-histórica, igreja primitiva, igreja onde as pessoas andavam com peles de carneiro e porrete na mão, não sei. É uma igreja idealizada. Né? Então eu queria logo chutar o pau da barraca dizendo que essa igreja não existe. Então nós temos que limpar esse conceito. Né? Não existe uma igreja primitiva. Talvez quando você fale igreja primitiva, porque o importante é o que a gente quer comunicar. Talvez quando você e eu falemos igreja primitiva, a gente esteja pensando numa igreja ideal. Aquela igreja talvez que está escrita ali em Atos 2, 42, Atos 4, ali. Porque se for para Atos 5, o bicho já pega, né? Já tem mentira, já tem, né, confusão na igreja santa, né? A igreja impecável. Se for para Atos 6, né, já tem o problema lá da divisão da cesta básica, né? Já está tendo etnocentrismo ali, como é que chama? Xenofobia, né? Xenofobia. Os irmãos, né, cheios do Espírito Santo, estão tratando de modo diferente os pobres judeus e desprezando os pobres de origem grega. Né? Se for para a morte de Estevão, então, aí não vamos nem falar, porque onde estava a igreja? Onde estavam os 5.000 convertidos na morte de Estevão? Né? Então, assim, essa igreja primitiva que nós idealizamos, ela não existe. Ela é um mito. Então vamos primeiro derrubar, dizer o que não é igreja primitiva. Igreja primitiva não é uma igreja ideal, perfeita, em que todos se amavam profundamente, em que não havia nenhum tipo de erro, nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de diversificação doutrinária, em que todos obedeciam, todos davam dízimo, todos evangelizavam, todos oravam 24 horas por dia, jejuavam, etc, etc. Perfeito. Né? Esta igreja nunca existiu, a não ser na minha e na sua cabeça. Então nós temos que meter o machado nesse mito. Né? O nome igreja primitiva deve ser trocado por igrejas primitivas, em primeiro lugar. E essa é uma designação que a gente dá a todas as igrejas cristãs, as igrejas que resultaram da pregação
do Evangelho de Jesus Cristo, por todo o mundo conhecido, até o final do cânon do Novo Testamento, que nós vamos arredondar aqui por uma questão de conveniência e oportunidade, no ano 100. Então veja, Jesus morre por volta do ano 30, não vamos discutir detalhes, né? Jesus morre por volta do ano 30, imediatamente detona aí o Pentecostes, que cai como uma bomba, né, em Jerusalém, e deflagra aquelas ondas concêntricas que eu falei, e essas ondas vão até os fins do mundo, ou seja, até Roma, e Paulo ainda fala para além de Roma, em pregar o Evangelho onde ainda não havia sido pregado, né? Em todos esses lugares onde grupos de discípulos passaram a se reunir em torno da palavra de Jesus Cristo para praticar a fé de Jesus Cristo, ali tem uma comunidadezinha primitiva, né? Elas são várias. Nós conhecemos aqui apenas, digamos, regiões. Então, quando se fala, por exemplo, a igreja de Éfeso, falso. Não existe a igreja em Éfeso. Existem diversas comunidades espalhadas pela região de Éfeso. Quando nós falamos igreja dos Gálatas, falso. Não existe uma igreja na rua Gálatas, na cidade de Gálatas. Aliás, nem existe uma cidade chamada Gálatas. Gálatas é o nome que se dá a uma região da Ásia Menor, a atual Turquia, em que havia um pool, né? Um conjunto de igrejinhas caseiras, de reuniões domésticas, casas-lares, como se chama, de pessoas que se reuniam em torno do ensino dos apóstolos, tá? Porque não tinha Novo Testamento escrito, não tinha talvez nem Evangelho escrito. Então havia pessoas portadoras da memória de Jesus, que visitavam essas comunidades para compartilhar o que Jesus falou, o que ele fez, para lidar com problemas, para ajudar essas comunidades a praticar o novo do Evangelho. E assim por aí afora. Então, quando você ler o Novo Testamento, a partir de Atos, até Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, Laodiceia, Tiatira, Sardes, etc., etc., tudo é igreja primitiva. Tá bom para você? Pense bem. Tem a igreja bonitinha de Atos 2, mas tem a igreja de Éfeso, tem a igreja de Corinto, tem igrejas em Filipos, tem igrejas em Corinto, tem igrejas em Laodiceia, tem igrejas em Hierápolis, tem igrejas em Roma, tem igrejas, quem sabe, que não foram mencionadas na Bíblia, como, por exemplo, o Egito, norte da África. Todas essas igrejas que estão em relação direta com apóstolos ou discípulos de apóstolos, sucessores imediatos dos apóstolos, que nós chamamos subapostólico ou profeta, nós podemos considerar a igreja primitiva. Então é uma convenção. O nome igreja primitiva, que é melhor entendido como igrejas primitivas, são todas as igrejas do período do Novo Testamento. Quer esteja mencionada lá, quer não esteja. Quer ela tenha recebido uma epístola dedicada a ela, como por exemplo Filipenses, Tessalonicenses, Bereenses. Não, Bereenses não tem. A igreja boa não dava problema, né? Então não recebeu epístola. Mas ela está lá, é a igreja primitiva, né? Desse conjunto de igrejas primitivas, cujo testemunho foi preservado para nós, nós podemos acessar esse material e aprender com eles, e criticá-los, e evitar os erros que eles cometeram, e retomar, né, essa primeira escuta, essa primeira prática do Evangelho de Jesus. Então, não existe aquela igreja primitiva que você idealiza. Essa tem que ser derrubada. O que é que existe, então? Igrejas primitivas, né? Que são quais? Todas as comunidades que o Novo Testamento menciona e que o Novo Testamento não menciona, porque o Novo Testamento segue basicamente as pegadas de Paulo, mas nós não sabemos o que Barnabé fez, o que Mateus fez, o que todos os discípulos anônimos fizeram.
Todas essas igrejas são chamadas igrejas primitivas, com seus problemas, conflitos, erros doutrinários, falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos irmãos, traições, pecados, correções, uma série de questões. Agora você está se sentindo um pouco mais em casa, né? Esta é a igreja primitiva que nós estamos acessando, ok? Então esse é um primeiro conceito que nós temos que limpar. Só para completar esse ponto, eu, por uma questão, digamos, de divisão acadêmica, a gente chama a igreja primitiva, então, até o ano 100. A partir do ano 100, e igreja primitiva é o mesmo que igreja dos apóstolos, igreja direta dos apóstolos, né? Porque é claro que os apóstolos não viveram até o ano 100, né? Mas seus discípulos diretos, seus profetas, aqueles que são chamados do período subapostólico, também são pastores da igreja primitiva. Tá? Após o ano 100, nós não falamos mais em apóstolos e também não falamos mais em igreja primitiva. Eu sei que existem apóstolos depois do ano 100, mas nós não aceitamos esse título. Nós fazemos uma divisão séria e radical para designar apóstolo aqueles que Atos designa que são aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Isso aparece em Atos 1, quando eles vão substituir Judas, né? É necessário que elejamos dentre nós alguém que tenha sido testemunha ocular dos feitos de Jesus desde o princípio até a consumação. Esse, então, é o apóstolo clássico, né? Depois você pode falar em ministérios apostólicos, etc, etc, mas essa é outra coisa. Aqui eu estava dizendo, depois do ano 100, nós não falamos mais em apóstolo e não falamos mais em igreja primitiva, porque a partir do ano 100 começa um outro período que nós chamamos de período patrístico. Então, as igrejas do século II, a partir do ano 101, né, nós chamamos de igrejas da patrística, igreja dos pais, igreja dos bispos, né, que são os sucessores, então, dos apóstolos numa terceira geração, ou seja, século II. Né? Então, concluindo, o que é a igreja primitiva? São todas as igrejas do Novo Testamento. Quais? Todas. Todas elas. Desde as boas, aquela que Paulo fala, eu tenho ouvido falar bem de vocês, irmãos de Macedônia, que lindo o amor que vocês têm. Né? Mas também a igreja primitiva, a igreja de Corinto, que Paulo fala, expulsem dentre vós quem teve coragem de cometer tal barbaridade, né? Porque esse não anda conosco, não é fiel à memória de Jesus, ok? Então é isso que nós queremos dizer. É claro que na minha fala e na sua fala, você vai continuar falando em igreja primitiva. A diferença é que agora o conceito está depurado, né? Então, quando você fala em igreja primitiva, e quando eu também vou falar aqui em igreja primitiva, eu estou me referindo de modo sintético, de modo consolidado, né? Em todas as igrejas do Novo Testamento. A todas as igrejas, né? Estou falando delas todas, tá? E não apenas da igreja de Jerusalém, e muito menos apenas da igreja ideal, perfeita, de Atos 2. Né? Estou falando da igreja real, a igreja pé no chão, aquela que a gente pode visitar na nossa imaginação, né? E não a igreja perfeita. Né? Isso já nos dá uma grande perspectiva, né? Já nos coloca um pouco mais pé no chão. Né? Nós somos irmãos daqueles irmãos iguais a nós, né? Que viveram em outro tempo, enfrentaram outros problemas, etc. Mas agora eu acho que você percebe que nós podemos visitá-los, né? Aqui por meio dos livros, das epístolas e tal, nós podemos visitá-los. Aliás, as epístolas só existem, ou muitas delas só existem,
E muitas seções das epístolas só existem porque as igrejas tinham problemas, né? As igrejas, digamos, mais saudáveis, digamos assim, não mereceram uma epístola, né? A maioria das epístolas de Paulo são questões pastorais, que se tivesse um telefone ele teria, quem sabe, falado por telefone, ou se tivesse um transporte rápido, ele teria pegado um trem-bala e ido lá resolver, né? Felizmente para nós, ele teve que escrever, né? E esses escritos foram então colacionados, né, e tal, como preciosidade para nós, né, que não vimos o Senhor Jesus Cristo e muito menos os testemunhos oculares, né, de Jesus, né? Então, por isso, o Novo Testamento para nós é um testemunho preciosíssimo, né? Além de sagrado, não apenas sagrado no sentido de ficar aqui na nossa no nosso local sagrado da casa, etc, etc, mas é canônico no sentido padrão, né? Padrão, ou seja, ali tem formas, tem doutrinas, tem ensinos, tem testemunhas, né? Tem o caminho, né, para as igrejas sucessoras, né, aonde nós nos encontramos. Ok? Mais alguma questão? Posso continuar? Então, beleza. Eu queria agora, então, falar um pouco sobre essa relação entre a igreja primitiva e nós, né? Porque meu objetivo, caramba, já está dando 11 horas. Meu objetivo é terminar dizendo por que eu estou propondo um estudo a partir da igreja primitiva, né? Se você vai perder tempo estudando apenas história, ou se tem, digamos assim, alimento, se tem subsídio aqui para sanear a nossa igreja brasileira, a minha, a sua igreja, que nós amamos, que nós queremos realizar, né? Bom, veja bem, nós não somos a igreja primitiva. Nós não somos também a última bolacha, como é que se fala aqui em Curitiba? É bolacha ou biscoito? Eu não sei mais. A última bolacha do pacote, né? O que eu quero dizer com isso? A igreja tem uma história. A igreja tem uma história, tem uma caminhada. Ela começa com Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo começa com Jesus Cristo. Ele é a base sobre a qual todas as igrejas constroem. Mas a igreja tem um caminho e ela tem um destino, segundo a nossa fé cristã. Jesus Cristo é não apenas a pedra fundamental, mas ele é também o acabamento, aquele, digamos, hoje a gente diria assim, a chave da porta, né? Ele é o acabamento final da igreja. Então a igreja tem um princípio, ela tem um princípio, digamos, detonador, que a impulsiona para dentro da história, mas ela tem também um destino, um chamado, né? Então o chamado da igreja não apenas a deflagra, eu estou usando termos de guerra, né? Não deveria, ela detona, também é guerra, né? Ela não apenas dá a partida, né? Mas também é um chamado para o fim, é um chamado que ecoa, né? E ecoa para a vida, para o tempo, para o espaço, né? E ela tem um destino que nós não determinamos. Então eu estou tentando te empurrar para uma dedução. Qual dedução? Nós somos, eu e você, século XXI, aqui, Brasil, né, ou seja lá onde quer que você esteja, nós somos a igreja da história. Nós não somos a primeira igreja, nós não somos a igreja que viu Jesus face a face, e nós também não somos a igreja no seu estágio final. E não adianta dizer para mim, podemos ser. Isso é irrelevante, porque nós não sabemos se somos ou não. E nenhuma igreja saberá
se ela é a última da história ou não. Então, para todos os efeitos práticos, é irrelevante. O fato é que eu estou chamando a nossa percepção para constatar o seguinte fato. Nós não somos a igreja a primeira, portanto, nós não inventamos nada. Nós não criamos nada. Nós não fazemos o que nós queremos disso que está aí. Nós não temos o direito de lançar outro fundamento, e aqui estou citando Paulo, tá vendo? Outro fundamento aqui, além daquele que foi demarcado por Jesus Cristo e sinalizado pelas testemunhas autênticas de Jesus Cristo, que são os apóstolos. Então, figuradamente, eu poderia dizer assim, é claro, Jesus é o fundamento da igreja, mas quem lança esse fundamento para nós, quem estabelece ali as primeiras linhas, os esquadros desse fundamento são os apóstolos. É inegável que o nosso acesso a Jesus Cristo se deu pelos apóstolos e pelos discípulos imediatos. Se eles não tivessem transferido para nós o seu testemunho de Jesus Cristo, sinto muito, nós estaríamos no escuro. Tudo que você lê aqui no Novo Testamento é testemunho dos apóstolos. Então, o nosso acesso a Jesus Cristo é mediado por eles, né? Isso é inegável. Bom, nós então estamos vivendo a experiência da igreja, eu e você agora, nesse tempo, estamos vivendo a experiência da igreja sobre o fundamento que eles lançaram. Eles são a igreja primitiva, as igrejas primitivas. Nós não somos. Então, nós não temos o direito de inovar nada. Nós não temos o direito de alterar a essência da igreja. Nós não somos canônicos. Nós não temos a palavra canônica de Deus e ninguém tem, né? Se você duvidar desse postulado, vai entrar numa crise de natureza, da própria natureza, e vai chegar um ponto que você vai dizer, cara, isso aqui é o quê? Isso aqui parece com o quê? Né? Então você vai descobrir que você está vivendo outra coisa bacana, uma ONG, sei lá o que e tal, um partido, uma ONG, uma associação, um clube de amigos, sei lá. Você vai descobrir que você está vivendo alguma coisa que não é a igreja de Jesus Cristo. Então esse é um primeiro ponto para baixar nossa crista, né? Nós não inventamos nada. O outro ponto também é igualmente verdadeiro. Nós não somos a última igreja. Nós não somos a igreja final. Os cristãos costumam dizer, uma expressão que não está na Bíblia, mas é perfeitamente adequada, que é a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que já completou a carreira, né? Nós chamamos hoje de igreja triunfante, todos os cristãos, católicos, evangélicos e tal, se referem à igreja triunfante como aquela igreja que já está no céu. Ou, numa linguagem, né, mais atual, a gente poderia dizer, como o apóstolo Paulo, completou a carreira. Esses já chegaram lá, eles já bateram lá na faixa de largada, né, derrubaram lá a faixa que aquelas meninas ficam segurando e já estão lá no pódio. Eles são igreja triunfante. Eu e tu não somos. Portanto, nós não somos padrão de nada. Nós não somos canônicos. Nós não estamos no estágio da perfeição. É claro que a gente não está. Então por que a gente banca um papel como se estivéssemos? Como se nós fôssemos o prédio pronto, com a chavinha na porta lá do Minha Casa Minha Vida, né? Como se nós fôssemos a obra concluída. Nós não somos. Então aqui eu dei 2 golpes na nossa eclesiologia capenga, né? Nós não somos a igreja ideal, nós não somos a igreja primitiva e nós nunca seremos. Nunca seremos a igreja primitiva. Nunca a repetiremos. É uma impossibilidade lógica. Nós nunca a repetiremos. Aquela igreja está lá no tempo do século I e naquele espaço que não existe mais. Mesmo uma igreja hoje,
né, na Europa, em cima das ruínas das igrejas primitivas, não é aquela igreja. Por quê? Nós vivemos em outro tempo, somos outras pessoas, a história já andou séculos e séculos e séculos e nós estamos aqui. Então nós nunca reproduziremos aquela igreja. Nunca reproduziremos. Então aí você pode perguntar, tá, então por quê? Por que nós vamos estudar a igreja primitiva? Então você já tem aqui a primeira resposta. Nós não estamos recorrendo à igreja primitiva para repeti-la. A igreja primitiva não é um padrão a ser alcançado, ok? Então isso tem que ser tirado do nosso objetivo como uma impossibilidade lógica. É impossível repetir a história nesse sentido, né? Você repete experiências, a história, o fato em si, aquela experiência é irrepetível, né? Por outro lado, nós não somos também a igreja triunfante, né? Nós não somos a igreja final, isso eu já acabei de dizer. Então nós não somos padrão de nada. Isso nos impõe, e aqui eu queria que todos nós refletíssemos sobre isso, isso nos impõe uma atitude de peregrinação. Nós somos a igreja do meio, nós somos a igreja a caminho, em caminho. Nós somos a igreja peregrina. Igreja peregrina, no sentido histórico, do tempo, do espaço, a gente poderia dizer, nós viemos da igreja primitiva, somos descendentes dela, somos sucessores dela, né? E em nós, ela caminha, na sua experiência, no seu testemunho, ela caminha. E nós passaremos essa experiência para a próxima geração, que também caminhará. Nós somos aperfeiçoados, seremos aperfeiçoados na experiência dos outros. Nós aperfeiçoamos experiências que a igreja primitiva não alcançou por causa das suas limitações conceituais, intelectuais, morais. Eles não alcançaram certas libertações. Por exemplo, nós não temos mais escravos, como eles ainda tiveram, né? Nós podemos revolucionar certas relações, certas práticas, como eles não puderam por causa do seu tempo, por causa das suas concepções de mundo, de vida e etc. Então, o que nós recebemos da igreja primitiva é aperfeiçoado na nossa experiência. E as igrejas que virão depois de nós aperfeiçoarão a nossa experiência e corrigirão nossos erros, assim como nós também corrigiremos erros da igreja de Corinto, erros da igreja de Laodiceia, erros da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso é excelente, abandonou o primeiro amor. Opa, a advertência dela é uma advertência para nós. Significa dizer que nós podemos ser uma igreja teologicamente boa, missiologicamente ativa, porém uma igreja sem amor parece familiar para você? Veja como nós temos o que aprender com esses irmãos do passado. Mas, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, ser uma igreja peregrina nos impõe, eu coloquei aqui no roteiro para não esquecer, nos impõe pelo menos 3, 4 coisas que eu queria destacar e com isso eu vou caminhando para o encerramento. Humildade. A igreja caminha de joelhos e de cabeça baixa, no sentido da humildade. Porque ela não é padrão de nada. Ela é herdeira de uma tradição que ela não inventou nada. Ela recebeu. E ela caminha com humildade porque ela tem consciência do seu estado peregrino que lhe impõe realizar a igreja de Jesus Cristo no seu tempo, com as mesmas dificuldades e limitações das igrejas das gerações passadas, incluindo a igreja primitiva. Então, não adianta falar da igreja da Reforma, da igreja de missões, da igreja da Coreia, etc. Nós temos a função essencial de realizar a experiência da igreja de Jesus Cristo no nosso tempo e no nosso espaço. Isso nos impõe humildade.
Nós não recebemos uma igreja pronta. Não adianta botar um prédio na rua principal da cidade com um nome bonito e achar que ali está a igreja. A igreja tem que ser realizada. Ela tem que ser realizada numa experiência comunitária que se ligue à igreja primitiva, não por sucessão, como faz, e aqui eu critico a Igreja Católica, a teologia católica nesse sentido. Não como uma sucessão formal dos apóstolos, mas como uma reprodução dos valores, das tradições, da memória, da prática de Jesus Cristo que nós recebemos. Nos impõe também esperança. E aqui pode levantar, né? Eu falei que a igreja anda de joelhos e de cabeça baixa, pode levantar e levantar a cabeça, porque a igreja não se perde. Nós que nos chamamos Igreja de Jesus Cristo, que nos orientamos pela prática e pela palavra de Jesus Cristo, nós não nos perdemos nos emaranhados da história. Por quê? Porque nós temos diante de nós um destino, aonde nosso Senhor está como o primeiro de nós. Ele é o primeiro de nós, dessa comunidade nova de Deus, né? Esse sal, esse ar novo, esse refrigério que Pedro vai dizer ali em Atos, né? No sermão do Pentecostes, ele vai dizer até que venha o refrigério, né? Deixa eu até ler aqui, ele fala que convém que os céus retenham, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, convém que os céus retenham até que venha o refrigério, né? Convém, não vou procurar agora, Atos 2 ou Atos 4, no sermão de Pedro, quando ele fala assim, convém que os céus retenham e tal, quando até que venha o refrigério. Então nós estamos aqui no calor da história, dos acontecimentos, mas nós temos uma aurora, né? Nós levantamos a cabeça e nós vemos o reino de Deus chegando. Nós não nos perdemos aqui nessas confusões da história, né? A igreja tem um chamado, e esse chamado não é pré-histórico, primitivo, é um chamado que se atualiza. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Então nós temos um Senhor que impulsiona a igreja, anda com a igreja e espera a igreja no futuro. Ele vai realizar, mesmo a despeito das nossas deficiências, ele vai realizar em nós, e apesar de nós, conosco, né, com a gente, comigo, com você, ele vai realizar essa igreja triunfante. Então, isso nos impõe humildade, porque nós não somos a obra pronta, né? Paulo falou, tenho certeza de que aquele que começou essa boa construção há de completá-la. Ele há de completar. Nós não somos passivos nesse processo, né? Nós não somos testemunhas passivas que ficam aqui assistindo e podemos fazer o que nós queremos, más atitudes, etc., xingamentos, essa lixaiada toda que está no nosso meio, assistindo passivamente porque Deus está fazendo, Ele vai fazer e tal. Não! Nós somos cooperadores com Ele. Nós seremos julgados pela maneira como realizamos aquilo que nós herdamos e que nós vamos entregar para as próximas gerações. Nós seremos responsáveis pelo que a próxima geração fará com o Evangelho. Assim como as igrejas do passado, que nos legaram tradições descartáveis como sendo essenciais, são hoje criticadas por nós, né? Então isso nos impõe humildade. E eu vou usar aqui por último uma palavra, provisoriedade. O fato de nós sermos uma igreja peregrina impõe a nós um sentimento de provisoriedade. E com isso eu quero dizer o seguinte, há coisas que nós usamos que podem ser jogadas fora, que foram úteis há 200 anos atrás, 100 anos atrás, foram úteis há 50 anos atrás, 20 anos atrás, quem sabe até o ano passado.
Mas a realidade que está diante de nós, o mundo que está diante de nós, está batendo na nossa porta e impondo a nós uma reflexão, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, e exigindo de nós uma resposta, uma resposta, uma atitude, uma praxis para realizar o Evangelho numa experiência histórica que nossos pais não viveram, que nossos antigos pastores e tal não viveram, não previram. Porém, tem coisas que são essenciais. Então pensa, não sei se você já fez uma longa caminhada, se alguém que está nos ouvindo aí, posso imaginar pessoas que vão entender claramente o que eu estou falando. Se você faz uma caminhada, se você sai para uma longa caminhada, você tem que selecionar o que leva, né? Você tem que selecionar o que leva. Tem coisas que você vai usar por um certo percurso, depois você vai jogar fora, como uma garrafinha d'água, etc. E tem coisas que você não pode abrir mão, que você tem que chegar lá no seu destino carregando aquele objeto, aquele documento, aquela coisa que é essencial, né? Então a igreja é a mesma coisa, né? Nós temos tradições, nós temos... É como um navio que vai singrando os mares aí e vai ajuntando lixo, etc, etc. E tem que parar num porto de vez em quando e fazer uma higienização, uma limpeza e conservar aquilo que é essencial. Então o fato de nós estarmos entre uma igreja primitiva, que é a nossa, digamos, irmã mais velha, e entre um chamado glorioso, né, que nós cremos que Jesus Cristo realizará, porque nós temos esperança, nós somos portadores de esperança, e a nossa esperança não depende das circunstâncias políticas, sociais, culturais, filosóficas, morais desse nosso mundo. Nós estamos nesse ínterim da história chamados a realizar a igreja de modo atual, né? Isso é ser peregrino, né? Essa perspectiva de que saí de um lugar, estou a caminho de um lugar. E de onde eu saí, para onde eu vou, determina a minha caminhada. Então é isso que nós temos que fazer. Sim, pode falar. Tem uma participação justamente sobre essa questão da transitoriedade da certo. Daniela Molinari. Opa, legal, Daniela. Ela diz assim: amo esse entendimento, igreja peregrina, porque dá essa ideia de movimento, exato, transformação, não mais e não ainda. Isso. Como os mais velhos que choraram quando o povo se dispôs a reconstruir o templo, mas ali a glória seria maior. Esse comentário foi um pouco depois. Sim. Né? Caminhamos para algo a ser realizado, né? Obrigado, Daniela. Essa é uma palavra, nós vamos passar por ela, a questão do peregrino, né? Tem uma implicação aí de movimento, né? Movimento no sentido literal, né? Mas tem também, eu acho que você quis dizer isso, quero enfatizar isso, tem também essa questão do movimento conceitual, né? Se nós nos encararmos como uma igreja peregrina, isso nos impõe humildade, esperança, porque nós não somos o final, mas caminhamos para, como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, aonde ainda não cheguei, mas espero chegar, né? E essa questão, então, de orientação, né? Porque o peregrino, ele não é um errante, o peregrino não é um vagabundo, né? O vagabundo, no sentido etimológico da palavra, é uma pessoa que vaga, né? Anda, caminha, andarilho, né? Andarilho. O peregrino não. O peregrino está fazendo uma viagem a pé, né? No sentido clássico, né? A pé. Ele tem que carregar poucas coisas, ele não pode carregar muitas coisas, então as coisas ele só carrega o absolutamente essencial. Algumas coisas ele leva por um certo tempo, ou seja, algumas estruturas que nós criamos, alguns expedientes, algumas missões, algumas tarefas são provisórias, né? Alguns ministérios são provisórios. Com o tempo eles se tornam pesados. E a igreja tem que jogá-los fora, né? E realizá-los novamente
de modo atualizado na história, na sua história. Né? Então é importantíssima essa questão da peregrinação. E bato nessa tecla da orientação, a diferença entre o andarilho, o vagabundo, né? E o peregrino sabe para onde vai. E é justamente por saber para onde vai que ele não para. Né? Ele não para, não faz sua casinha no meio do caminho. Né? Então isso tem uma profunda implicação. Outra participação? Sim, a Fabiana Luca está dizendo legal. que concorda totalmente, plenamente com essa questão da igreja peregrina e todo o sentido disso que você explicou. Legal. E a Claudete está legal. dizendo o seguinte: quando falamos igreja, quando se fala em igreja, eu só consigo pensar em nós, igreja. Exato. O templo... Só um momentinho, que mudou. Legal. Só um pouquinho, não, Vocês só um que pouquinho. estão aí. Só um pouquinho. Quando nós falamos... Então, quando se fala em igreja, eu só consigo pensar em nós, igreja. E o templo de pedra está cada vez mais sem sentido. Sede da empresa. Acho... Tá um pouco lento aqui para subir o comentário. Tá, a Irene está procurando ali o comentário para terminar de ler. Acho que em tempos atuais não existirá a prioridade, a necessidade de entrar nesse templo, mas sermos massa de ligação, como massa de um bolo, dar ligamento, entende? E estarmos unidos em Cristo como estamos aqui, em outros lugares. A igreja já expandiu, peregrina em espaço geográfico, além de no tempo que levaremos à frente. E aí, transitoriedade geográfica também. Exatamente. Sim. E daí o Gilson também colocou Atos 3:21, o qual convém que o céu contém. Isso, obrigado. É a referência, Obrigado. Isso que é bom o texto ter. que o professor Eliseu buscou. Legal. E a Daniela Molinari, mais uma vez, é vital essa reflexão do que tem que ser deixado e o que tem que ser levado. Cara, levado e deixado. Muito obrigado por essas participações. Vou ler aqui o texto que o Gilson me lembrou aqui. Pedro falando ali depois da cura do coxo, ele fala assim: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Ou seja, eu li esse texto falando sobre a esperança, né? A igreja tem um início do qual nós temos muito orgulho, né? Nós temos muita alegria com diversos testemunhos que nos guiam até hoje. Também temos um chamado que nos orienta para uma restauração, ou seja, nós não somos a conclusão. Eu agradeço imensamente essas participações que enfatizaram a questão da peregrinação e insisto nesse ponto. Igreja peregrina como um conceito, um modo de ser. A palavra, isso relativiza diversos penduricalhos que podem ser usados ou não pelo critério da sua eficácia em nos ajudar a realizar a igreja. Né? Eu falei aqui no início da minha exposição sobre igrejas lares. Para a gente lembrar que as primeiras igrejas eram lares. Quando eu falei, não existe a igreja de Éfeso, na rua São Barnabé, número 500. Não existe isso, o templo lá, a igreja pentecostal de Éfeso. Existiam diversas casas, uma rede de casas, e quem sabe mais lá o quê? Né? Salões, em pequenas empresas, sei lá o que eles faziam lá e tal, que eles se reuniam. Né? Então, o edifício físico claramente é relativo, ele está a serviço da comunidade, né? E não pode se tornar um fim em si mesmo. Né? Então, uma proposição muito prática aqui que vocês estão fazendo. Né?
o prédio que nós usamos está a serviço da comunidade ou ele se tornou um fim em si mesmo? E quando eu digo a serviço da comunidade, estou pouco me importando se ele é confortável para a comunidade e tal. Estou querendo dizer se ele está a serviço do que Cristo entende ser igreja. Se ele favorece a realização, a atualização da igreja de Cristo, ou se ele se tornou um estorvo. Né? Ah, a gente queria fazer assim, mas não pode. Queríamos receber tais pessoas, mas o prédio e tal, não sei o quê. Então, é uma coisa para a gente pensar. Né? Mas antes de ser tudo isso, pensem no conceito da peregrinação. Né? E só para amarrar essa questão, eu coloquei a questão da igreja peregrina para desbancar a nossa pretensão de reproduzir a igreja primitiva. Nós não temos como voltar à igreja primitiva, ela é a igreja daquele tempo. Né? Também não somos o padrão. Então, nós temos muito facilmente dizer assim, minha igreja não é como as igrejas, né? Minha igreja farisaica não é como essas igrejinhas aí e tal. Cara, baixa a bola. Nenhum de nós está pronto, nenhum de nós foi inaugurado. Né? Nós temos que olhar em volta, olhar para a igreja primitiva, olhar para a igreja da história, olhar para o início dos metodistas, início dos batistas, início dos presbiterianos, início dos católicos, início até de igrejas que nós nem temos grande acesso, igrejas orientais, né? E aprender com eles. Né? Quem não conhece a história, repete a história no sentido negativo. Né? Diga. Nós temos 3 comentários, okay. Como estamos caminhando para o final, eu vou ler os 3 juntos, daí você faz um apanhado dos 3. Tá. Ainda nesse assunto, a Daniela Molinari diz assim, fico feliz com o entendimento de igreja peregrina como conceito, porque há aqueles que entendem peregrinação no sentido lato e peregrinam de igreja em igreja sem se firmar em comunidade de fé alguma. Verdade. E o Gilson está perguntando o seguinte, muito boa a interação da igreja peregrina. Poderíamos usar também igreja militante ou igreja em marcha? Sim, perfeitamente. Igreja em marcha, igreja a caminho, igreja em caminho. Né? A igreja católica, né? Eu estudo na PUC, a igreja católica ela tem resgatado desde o Concílio Vaticano II, ela tem resgatado esse conceito de igreja peregrina até para relativizar o peso dogmático, glorioso, que às vezes o Vaticano assumiu como se eles fossem a igreja já no seu estado final, perfeito, realizado. Né? Então diversos católicos, teólogos católicos já se deram conta disso e têm usado muito essa expressão igreja caminhante, igreja em caminho, igreja em realização, né? Para nos lembrar de que a igreja se realiza permanentemente na nossa prática. E nesse sentido, o prédio ele pode se tornar um museu, se ele for lembrança de uma geração passada, de uma prática passada que não está sendo atualizada. Pensa, por exemplo, numa igreja de missão, numa igreja étnica, né? Que veio há 150 anos atrás para o Brasil e etc. Desculpe, é uma crítica apenas nesse sentido, nenhum ataque às igrejas étnicas que foram as que abriram o Brasil ao Evangelho. Né? Eu sou multidenominacional, então não faria uma crítica pontual localizada. Mas pensa uma igreja que ficou parada na sua tradição cultural. Claro, isso tem um valor cultural, mas a realização da igreja requer aquilo que também o Concílio Vaticano II chamou de aggiornamento, né? Uma atualização, quer dizer, a igreja se refaz no dia. Agora, ela não é inédita no sentido de se inventar do nada, né? Por isso a palavra aqui é edificação e não ineditismo. Né?
nós criamos dentro dos marcos lançados pela igreja primitiva. E com isso eu já dei aqui uma resposta, que eu estou caminhando para o final, já dei aqui uma resposta sobre por que nós vamos estudar a igreja primitiva. Né? Deixa eu só pegar mais uma participação que eu volto para dar essa resposta à pergunta, e com isso nós vamos encerrando. É um comentário do Celso de Oliveira Silva. Estava faltando o Celso. E ele diz assim: a igreja primitiva está delineada em seu próprio espaço-tempo. Isso, o fundamento perfeito. da igreja não precisa ser reinventado. Perfeito. E o conceito de apóstolo, do mesmo modo, está claro. Isso. São conceitos tão importantes que são negligenciados por conta do emocionalismo em cooptar apenas os fiéis para uma boa obra, fiéis para um oba-oba, sem pensar nisso. O que é a igreja nesse momento? Em que base ela se assenta? Qual é a pauta da igreja do homem da pós-modernidade? Legal. Ficamos com essas perguntas aí em aberto, né? Provocativas. Né? Muito obrigado, Celso, você é brilhante nas suas pontuações, assim, né? Gostei imensamente de todas as participações que nos ajudam a ampliar a nossa compreensão, a visão, né? Eu espero justamente isso de vocês. As tuas perguntas, Celso, eu vou colocá-las para a frente, né? Quero voltar a elas, para as aulas, tanto presenciais e tal, porque elas são o cerne, né? Elas são, digamos, as perguntas problemas, né? Que as duas formas estão corretas, né? Que nós estamos aqui, cujas respostas, né, nós estamos buscando nessa nossa reflexão. Né? Então eu volto aqui ao ponto de partida. Eu dei a esse curso um nome de prática, Igreja de Atos e Ações. Né? Quer dizer, a de Atos é aquela que está lá no cânon. Nós não somos a igreja de atos, somos a igreja de ações, do agir. Né? Agora, como nós vamos agir nesse tempo? Nós vamos nos enclausurar dessa sociedade, né, que está aí diante de nós e que nós estamos dentro dela. Nós vamos nos enclausurar dessa sociedade e tentar reproduzir uma comunidade primitiva, exótica, ou de 200 anos atrás, como algumas igrejas fizeram, né, como modo de se autoproteger ou de dialogar com o mundo. Elas pararam lá no ano 1800, 1700, ou sei lá, ou 1950, 1960, 1970, né? Elas estão paradas lá. Né? Elas cantam os hinos dos anos 70, elas se vestem como nos anos 70, elas fazem tudo como nos anos 60, 50, etc, etc. Né? É isso que nós vamos fazer. Ou nós vamos cortar as cordas, né, que nos prendem às tradições da igreja primitiva e vamos nos jogar em alto mar, como alguns teólogos têm defendido. Né? Alguns teólogos não gostam da ideia de fundamento, porque fundamento dá a ideia de imobilismo. Né? E eles querem, assim, como se fosse corta as cordas disso que você falou, está preso no tempo e no espaço, e vamos navegar em mar alto. Cara, nós queremos ser uma igreja. Né? Então, por isso esse meu comentário. Nós não estamos lançando outro fundamento. O fundamento é Cristo. Os apóstolos lançaram, digamos, a primeira fiada para nos orientar. Né? Eu nunca construí coisa nenhuma, nunca fui capaz de botar um tijolo em cima do outro, né? Mas já vi construção, acho que todo mundo já viu. Né? A técnica que tem que ter para construir, né? Os alinhamentos, as linhas, as marcas, prumo, etc. Os apóstolos nos deram essas bases, mas eles não terminaram o prédio. Então nós podemos pensar que cada geração de igreja lançou a sua fiada. Né? Algumas fiadas de tijolo nós temos que derrubar, está torto. Se eu continuar em cima dessa herança que tal, o prédio vai desabar na minha cabeça. Né? Então nós temos que rever obras que foram feitas em cima do fundamento. Então a construção que as igrejas da história fizeram, nós podemos corrigir.
né? O fundamento dos apóstolos é isso que nós temos aqui no cânon. Agora, a experiência da igreja primitiva está aqui também para a gente corrigir, né? Então, isso acho que ficou claro. Bom, eu vou terminar dizendo por que então nós vamos estudar a igreja primitiva se o objetivo não é reproduzi-la. E como, né, eu falei, vocês também falaram, ela é irrepetível, né? Ninguém vai vestir roupas hebraicas e voltar ao judaísmo, nazareno, etc., para ser a igreja verdadeira de Jesus. Bom, nós voltamos às igrejas primitivas do Antigo Testamento, primeiro porque é a igreja dos apóstolos, e os apóstolos são as testemunhas autênticas, autorizadas por Jesus Cristo para nos transmitir o testemunho dele. Isso é claro. Jesus não escreveu nada, não gravou nada, não filmou nada. Ele chamou, dentre a multidão de seus discípulos, 12 para estarem com ele. Então é engraçado que ele chamou 12, deu a ele o nome de enviados, porém, ao invés de enviá-los, chamou-os para estarem com ele. E eles ficaram com ele durante 3 anos e não sei quanto, né? Depois, então, os envia. Eles são claramente, ninguém questiona isso, nenhuma igreja, de nenhuma confissão católica, anglicana, nenhuma igreja questiona isso, nem as igrejas que não comungam conosco, ninguém questiona que os 12 apóstolos são as testemunhas autênticas de Jesus Cristo. Eles foram testemunhas oculares da vida, das palavras e dos atos de Jesus Cristo. Então, os apóstolos são esse grupo seleto de testemunhas. Se você quiser desbancá-los, vai ficar sem nada, né? Você vai ter que inventar um Jesus para você, um Jesus histórico, baseado aí nas pesquisas do século XIX, XX, etc., e invente outro Jesus, né? O Jesus, o único Jesus ao qual nós temos acesso pelos apóstolos. Então é por isso que nós voltamos lá. Igreja primitivas é o mesmo que igreja dos apóstolos, né? Além de terem sido testemunhas oculares, isso está em Atos 1:21, quando eles fizeram a primeira assembleia formal da igreja para eleger o substituto de Judas Iscariotes, eles falam isso. Os critérios para ser apóstolo era ter testemunhas oculares. A partir deles, as pessoas começaram então a ser testemunhas autorizadas dos apóstolos. Eles recebem o nome de profetas, né? Profetas não no sentido do Antigo Testamento, mas profetas, aqueles que portam a memória de Jesus Cristo. Até que finalmente, então, ela é escrita e então nós temos essa segurança canônica, né, do testemunho de Jesus Cristo. E hoje, portanto, não precisamos mais de apóstolos nesse sentido clássico, né? Porque ninguém porta a palavra de Jesus Cristo. Ela já está aqui canonizada, né? Amplamente criticada, analisada, etc, etc. Tudo que é possível fazer já foi feito sobre esse texto, de modo que nós temos aqui um testemunho autêntico, padrão, canônico, a respeito de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo e tal. E o segundo motivo decorrente desse é que a igreja primitiva, então as igrejas primitivas, nos dão o primeiro testemunho da prática de Jesus. Então, se eles ouviram o que Jesus falou, embora ele não tenha falado muito sobre igreja, falou sobre o reino e deu essa tarefa missionária à igreja, às igrejas primitivas, nós podemos captar na origem como esses irmãos colocaram em prática o que eles ouviram. Então digamos, uma visita privilegiada que nós temos de olhar lá em Atos, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, na Ásia Menor, Antioquia, igrejas da Europa, igrejas da Ásia Menor e até chegar em Roma, a primeira escuta de Jesus, a primeira escuta
escuta de Jesus colocada em prática, com seus acertos e erros, com coisas que vão nos levar à essência da igreja, ou seja, sem isso, meu amigo, dê outro nome a esse troço que você tem aí, mas isso não é igreja. Essência da igreja, ou coisas que nós podemos dizer que bacana eles terem feito isso para responder à necessidade da igreja em Jerusalém. Mas isso hoje já não atenderia. Se eu fizesse isso aqui, agora em Curitiba, onde nós estamos, não atenderia, né? Então, como eu poderia atualizar aquela função? Como eu poderia ser criativo no sentido de realizar a Igreja de Jesus Cristo, mas não para as necessidades da igreja primitiva, das igrejas primitivas, mas para a igreja da minha cidade, para fazer frente àqueles a quem Jesus me enviou, àqueles a quem Jesus me manda servir. Caros irmãos, foi uma honra estar com vocês, estourei o tempo, acho que nós vamos ficar dentro daquele tempo lá da aula presencial, né? Espero que daqui para menos. Muito obrigado pela participação de vocês, me edificaram muito suas perguntas, né? Qualquer outro comentário e tal a gente faz ali pela página, tá bom? Bom domingo a todos. Domingo que vem não nos reuniremos, voltaremos na reunião presencial do dia 19, mas eu dou todas as informações antes disso, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.